Com meu auxiliar, Ana Carolina. Espero que vocês estejam todos bem, todos focados, todos compromissados, porque é um momento aí complicado e se a gente não estiver fazendo nossa parte, a gente vai ficando para trás, né? Manter a rotina nesses dias é mais difícil, então procurem acordar mais cedo um pouquinho, fazer um cafezinho para vocês estarem despertos. E nós vamos começar hoje com potencial elétrico ou tensão elétrica, que é a mesma coisa. E, inclusive, esse conteúdo já não está mais no próximo simulado. O que a gente vai ter para o próximo simulado é a A1, A2 e A3, né? Então, até lançamento de projéteis. B1 e B2, calorimetria e termometria. E C1 e C2. Então, essa parte potencial, o que está faltando para a gente nesse livro? Potencial elétrico e estudo de gases. Esses dois não estão para o próximo simulado, então a gente está até adiantado aí com o conteúdo, tá tudo ok, tudo em cima, tá bom? Então, nós vamos começar com o potencial. Dessa parte da frente C é a mais fácil, vocês vão ver que vocês não vão ter dificuldade. E eu vou começar explicando para vocês por que a gente vai estudar isso, só para que vocês entendam a importância disso aqui. Bom, vocês estão vendo aqui que eu tenho um gifzinho aí, um gif animado, que fala... Isso aqui é um fio e aqui os elétrons estão se movendo dentro do fio, tá? Aqui a gente tem dois potenciais. Vamos dizer que isso aqui fosse uma pilha. Então, aqui a gente tem uma região que é um potencial e aqui outro. Se isso fosse uma pilha, aqui seria 0 volts. E aqui seria 12 volts, por exemplo, que geralmente a tensão da pilha é 12 volts. Então, essa diferença de potencial é que gera a corrente elétrica. Espera aí que eu fiz ao contrário, porque aqui a carga é negativa, então a carga negativa ela busca potenciais maiores. Então, aqui seria 12 e aqui seria 0 volts. Então, ó, essa diferença de potencial é que gera corrente elétrica e corrente é o que a gente precisa aí para o funcionamento dos nossos aparelhos do dia a dia, ok? Então, é para isso que a gente estuda potencial elétrico, porque a gente precisa saber o potencial para saber a diferença de potencial para a gente conseguir produzir corrente elétrica. Então, vamos lá. Potencial elétrico. Potencial elétrico é a energia potencial por unidade de carga. O que a gente entende por energia potencial? O que a gente entende por energia potencial? Então, potencial elétrico é energia potencial por unidade de carga. É o que eu tenho de energia potencial para cada carga, para cada unidade de carga. O que isso quer dizer? Toda vez que a gente falar em potencial, a gente vai pensar em potencial para realizar trabalho. Capacidade de realizar trabalho. Toda vez que falo em potencial, vocês lembram de energia potencial gravitacional? Eu ergo alguma coisa aqui, ó. Por exemplo, eu ergo aqui minha calculadora. Só de erguê-la, eu tenho potencial para realizar trabalho. O que é realizar trabalho? Realizar trabalho é fazer se mover. Então, se você tem uma força e consegue produzir deslocamento, você consegue mover esse objeto, é sinal de que você tem potencial para realizar trabalho. Se tem trabalho, perdão. E aí, se você erguer aqui, ó, você já tem potencial para realizar trabalho. Porque se você simplesmente soltar o objeto, você estará realizando trabalho.
Então, o potencial elétrico é isso. Eu jogo uma carga lá num local e se eu tenho potencial, eu vou conseguir realizar trabalho. Essa carga será deslocada. Uma carga sendo deslocada, alguma coisa sendo deslocada, é realização de trabalho. Então, ó, o potencial, então, é a capacidade de se realizar trabalho, só que a gente sabe que work, né? Ou T, trabalho, é força vezes deslocamento. Então, você precisa de uma força para produzir deslocamento. No caso aqui do nosso potencial elétrico, a nossa força é uma força elétrica. Então, se eu tenho uma força elétrica, então eu tenho um campo elétrico. Quando eu coloco uma carguinha lá, vai surgir uma força elétrica e aí eu consigo realizar trabalho. Não é nada mais do que o que a gente já está vendo. Só que agora a gente vai olhar, antes a gente estava olhando assim, temos um campo, conseguimos ter uma força, conseguimos fazer com que a carga se movimente. Então, olhamos nesse ângulo. Agora a gente vai olhar no seguinte ângulo. Bom, se uma carga se movimenta, alguma coisa está produzindo trabalho. O que está produzindo trabalho? A força elétrica. Então, agora a gente está olhando ao mesmo olhar que a gente tem, o mesmo conteúdo que a gente estava antes, mas agora com um olhar diferenciado, no sentido de que a força elétrica também realiza trabalho. Ok. Tem 8 minutos que estou falando, todo mundo muda? Ok. Ok, Michel. Ótimo. Então, a gente sabe que trabalho ele pode ter o valor numérico de energia potencial, não é? Energia é trabalho. Então, vamos dizer que ela tem também o valor de energia potencial. Então, a energia, o potencial elétrico, é energia potencial por unidade de carga em um ponto do espaço. Vai ser chamado, então, de potencial elétrico, ou simplesmente potencial, e é representado pela letra V. Assim, o potencial, então, o potencial é essa letra V. O potencial vai ser igual à energia potencial. Aqui ele está usando energia potencial como U, tá? Porque eu não gosto muito dessa nomenclatura U, porque tensão, porque potencial elétrico, vocês vão ver aí muitos autores usando potencial elétrico como V ou como U. E essa unidade de medida vai ser dada em volts. Bom, notem que volts está com letra maiúscula. Toda vez que a gente tem essa letra maiúscula, a gente entende que, na verdade, a unidade de medida é uma outra unidade de medida que foi batizada com o nome volts. Vocês se lembram disso? Então, vamos lá. Isso, ótimo. É bom que você lembre sempre da análise dimensional para você saber onde você está pisando, tá? Vamos aqui embaixo, então. O potencial elétrico é uma grandeza escalar. Vamos grifar isso. Não preciso desenhar, então, um vetor, porque ele é uma grandeza escalar. E a unidade de medida no sistema internacional vai ser o volt. Onde o volt é o quê? 1 joule, né, que é medida de energia, ó, por coulomb, que é a unidade de carga. Então, joule por coulomb me dá a medida de volts. É só a introduçãozinha, vocês vão entender tudo agora, nos próximos slides. Olha agora, você tem uma carga geradora positiva, né? Uma carga que a gente fala carga quesão, é uma carga geradora positiva. Essa carga geradora positiva, ela vai gerar aí uma perturbação à sua volta, que é chamada campo, não é isso? A gente desenha esse campo, a representação desse campo, por essas linhas de força em azul, ok? Então, a gente fez a seguinte inferência lá da outra vez. Se eu tiver uma carga colocada aqui, se
Se eu tiver uma carga colocada aqui, e se eu tiver uma carga colocada aqui, qual dessas cargas vai ter maior força? A azul. A azul, tá. Então, a azul também tem maior potencial. Porque se o potencial é a capacidade de realizar trabalho, é o potencial para realizar trabalho. E trabalho é igual a força vezes deslocamento. Se tiver maior força, vai ter maior trabalho. Ok? Agora, qual é a próxima carga que tem maior potencial depois da azul para realizar trabalho? A verde e a rosa. Verde, a rosa, Ótimo. Isso. Então, a verde e a rosa, elas têm o mesmo potencial para realizar trabalho, porque elas têm a mesma força, não é? Então, elas estão numa região equipotencial. Deu para entender? Estão em região o quê, Michelle? Equipotencial, que tem o mesmo potencial. Entendi. Entendeu? Então, ó, o que a gente vai entender? Essas linhas pontilhadas que eu fiz aqui, que são perpendiculares às linhas de campo, ó, perpendiculares às linhas de campo, estão vendo? Essas linhas são regiões equipotenciais. Eu não vou chamar de linhas equipotenciais, eu vou chamar de regiões, porque eu sei que aqui esse desenho está plano, parece uma linha, mas na verdade esse desenho é tridimensional. Então a gente vai ter assim, ó, a gente tem a carga no meio e a gente vai ter, pensem assim, várias esferas em torno dessa carga, né? Que são essas regiões equipotenciais. Só que aqui a gente faz esse desenho plano para ficar mais fácil da gente desenhar, mas na verdade isso daqui é tudo tridimensional. Então eu vou ter toda essa região pontilhada como se fosse uma casquinha de uma esfera, uma casquinha de uma esfera, uma casquinha de uma esfera crescendo, né, para fora, como regiões equipotenciais. Deu para entender? Sim. Deu. Ótimo, ótimo, ótimo. Vocês são brilhantes, vocês entendem tudo, graças a Deus. Agora vamos lá. Trabalho e a diferença de potencial. No deslocamento de A para B, ó, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Peguei aqui uma carguinha positiva, né? Coloquei no campo elétrico. Aonde que está o campo elétrico? Como é que eu sei que tem campo elétrico? Isso aqui, ó, denuncia campo elétrico, não é? E que tipo de campo elétrico é esse aqui? Céu. Campo elétrico uniforme. Então tá. Nesse campo elétrico uniforme, a gente sabe que se a carga for positiva, o que ela faz? Ela segue a força nela, tem a mesma direção da linha de campo, não é assim? Sim ou não? Beleza. Então, essa carga aqui, ela vai sair de A, ó, desse ponto A, e vai para B. Então, como eu disse para vocês que as regiões equipotenciais vão ser perpendiculares ao vetor campo elétrico, ó, cada uma dessas linhas aqui em pontilhado são regiões de potencial diferente. Sim? Então, esse aqui é uma região ou uma linha equipotencial. Deixa eu diminuir aqui a letra. Aqui, ó.
Essa aqui, ó, em azul aqui, ó, tá dando para entender? Que isso aqui se refere a isso, ó. Opa! Aqui, ó. Esse pontilhadinho aqui, ó, azul claro, é uma região equipotencial. Então, o que que aconteceu com a carga positiva aqui? Ela saiu desse potencial A e foi para o potencial B. Então, essa diferença de potencial é que promoveu a força elétrica, é que promoveu o deslocamento. Então, é o que promoveu o trabalho, essa diferença de potencial. Caso os potenciais fossem iguais, ela não ia sair do lugar. Ah, Michele, mas não foi isso. Foi a força elétrica que faz com que a carga positiva siga as linhas de força do campo. Foi isso também. Foi isso também. Só que agora a gente está vendo num ângulo diferente. A gente, em vez de ver isso pelo ângulo de que a força seguiu a linha de campo, ela seguiu sim, ela seguiu. Mas a gente está vendo um outro ângulo, é porque os potenciais são diferentes. Dizer que os potenciais são diferentes quer dizer que a carga estava mais perto ou mais distante, por exemplo, da carga geradora. Oi. Para poder Pode falar. calcular a diferença de potencial, então você falou que a gente faz o trabalho sobre a carga? A carga. Mas Isso. aí, no caso, vai me dar duas cargas, não? Para poder estar calculando, Não, porque a força elétrica... Mas essa carguinha aqui, Dani, é a carguinha de prova, Aham. tá? Ah, eu uso o Aí, campo, assim, no ó, caso. não, Ah, ele não precisa te dar tudo, não. Se ele te der só DDP, só diferença de potencial, ó, se ele te der só isso, ele já está falando do campo. Ele já fez tudo que a gente fazia antes, lá atrás, ele já vem trazendo pronto. Por isso que eu falo que agora é mais fácil, entendeu, Dani? entendi. Uhum, Agora você não entendi. precisa mais pensar lá atrás no campo, na distância do campo, na força elétrica. Agora a gente vai trabalhar só com o potencial, a gente está enxugando. Vai trabalhar com o potencial e com o trabalho, tá? Então Obrigada. vamos ler aqui, ó, de nada. No deslocamento de A para B, a força elétrica realiza um trabalho elétrico sobre a carga Q. Então tá, tem essa força elétrica que vai realizar um trabalho. Definimos matematicamente a diferença de potencial por meio da razão entre o trabalho elétrico e o valor da carga transportada. Então, gente, agora o que nos interessa não é só o potencial, mas a diferença de potencial. Ter um potencial não significa ter trabalho. Eu vou ter trabalho quando eu tenho uma diferença de potencial. O que é isso? Esse potencial aqui é diferente desse. Quer dizer que ele está em distanciamentos diferentes da carga geradora. Então, eu vou conseguir deslocamento. Ok? Deu para entender? Ô, Michele, eu fiquei confusa, porque esse aí, a região equipotencial, você não falou que ia ser a mesma carga? Sim, aqui, ó, Ayane, por exemplo. Se tivesse uma carguinha aqui. Daqui para cá, ó, nunca vai ter força elétrica, porque eu estou na mesma região potencial. Então, não há deslocamento daqui para cá. Só vai ter deslocamento se for daqui para cá, de uma região equipotencial para outra região equipotencial. Quer ver? Ó, vamos voltar o slide aqui que eu vou explicar isso. Ó, a gente havia feito assim, ó, aqui, ó, uma carga aqui, né, em azul. Aí depois eu fiz uma carga aqui em rosa, fiz uma carga aqui em verde e fiz uma carga aqui em amarelo, né? O que vai acontecer aqui, Ayane? Aqui pode acontecer um deslocamento, por exemplo, se essa carga for positiva, vai acontecer um deslocamento daqui, pode acontecer daqui para lá, sim? Se as cargas forem todas positivas, pode acontecer daqui para lá, pode acontecer daqui para essa linha, ó. Mas não pode acontecer, por exemplo, dessa daqui para cá, ó. Por quê? Porque é a mesma região equipotencial. Isso não acontece, isso não existe. Então, existe o quê? De um potencial
para outro potencial. Mesmo porque, olha aqui que essa seta aqui é incoerente, porque se essa carga também é positiva, o certo é ela vir para cá. Deu para entender, Ayane? É tudo coisa. É tudo coisa que a gente já viu. Só que agora a gente está olhando para um outro olhar. A gente está acrescentando uma outra grandeza, que é potencial elétrico, em cima do que a gente já sabe. Isso aqui tudo você já sabe. Só que a gente está fazendo uma inferência diferente agora, com um olhar voltado para a realização de trabalho. É porque, assim, gente, o que vai ter de efetivo aqui, quando a gente estuda elétrica, é realizar trabalho, é fazer a carga se mover, porque fazer a carga se mover produz corrente elétrica, e corrente elétrica pode ser transformada. Cada vez que passa a corrente, você tem junto o carregamento de energia, e essa energia elétrica, potencial elétrica, pode ser transformada em energia mecânica para ligar seu ventilador, energia térmica para aquecer seu alimento, em energias e energias para movimentação de máquinas, para fazer o mundo girar, né? Para fazer o mundo funcionar. Então, a gente faz essa inferência diferente para a gente entender a utilidade disso. Será que fui clara? Será que vocês conseguiram entender? Sim, Michele. Ótimo. Então tá. Então, para a gente achar a DDP, que é a diferença de potencial, e aí a gente vai ver vários nomes. Tá vendo? É diferença de potencial. Só que diferença de potencial abreviado vai ser DDP. Diferença de potencial. Ele também pode chamar isso de volts, de voltagem. Não é dado em volts, é diferente de potencial elétrico. Então, pode ser chamado de voltagem. Só que a gente não usa muito falar voltagem da casa da gente, mas a gente fala de tensão elétrica. Ou isso pode ser diferença de potencial, que eu pusei DDP, né? Só que aí não abreviado. Diferença de potencial. Então, toda vez que estiver falando sobre diferente de potencial, a gente pode usar todos esses termos aqui, ó. DDP, voltagem, tensão ou diferença de potencial. Ainda a gente vai ter força eletromotriz também. Só que força eletromotriz é o mesmo valor numérico de DDP, de voltagem, de tensão e de diferente de potencial, mas na verdade é o mesmo valor numérico, mas tem uma diferencinha aí. DDP seria o que corre num circuito, e força eletromotriz, que é a 1, 2, 3, que é a quarta forma de chamar isso daí, seria o que a bateria fornece para o sistema, né? Que aí a gente pode, por causa da resistência interna da bateria, pode ter uma queda de tensão, pode ter uma diminuição da tensão. Mas aí a gente vai usar todos esses nomes aqui, ó, DDP, voltagem, tensão e diferença de potencial. Como é que a gente vai fazer para encontrar o valor dessa diferença de potencial? Então, diferença de potencial é exatamente diferença. É assim, ó. É potencial de A. Então, diferença de potencial de A para B. É a potencial de A, que é esse, menos o potencial de B, que é esse. Vai ser igual ao trabalho dividido pela carga. A tensão não depende do valor da carga de prova. Do mesmo jeito que o campo não depende do valor da carga de prova, do mesmo jeito. Então, essa tensão, ou essa diferença de potencial, ela vai depender exclusivamente de quem está gerando ela. Então, se a carga dobrar, o trabalho dobra. Se a carga triplicar, o trabalho triplica. Então, essa diferença de potencial, ela não depende nem do trabalho, nem da carguinha de prova. Ao contrário, o trabalho depende dessa tensão. Então, se eu coloco aqui uma carguinha pequenininha, eu vou ter um trabalho menor. Se eu colocar uma carga maior, eu vou ter um trabalho maior. Então, essa tensão ela vai ser sempre constante, se eu variar o trabalho e a carguinha. Então, isso aqui é só uma forma de achar numericamente a tensão. Então, a tensão depende do quê? A tensão depende do campo que está sendo gerado pela carga geradora. Michele, travou um pouquinho. Travou? Ah, tá. Travou um pouco. Então, vou voltar um pouquinho aqui.
O trabalho, Karine, ele depende do campo, da DDP, né? Ele depende de onde ele foi colocado, onde a carga foi colocada. Mas a DDP, atenção, ela não depende do trabalho nem da carguinha de prova. Ela depende da carga geradora. É do campo elétrico que originou aquela diferença de potencial, ok? A diferença de potencial elétrico é uma grandeza escalar. Essa unidade, então, vai ser o volts, que é joule por coulomb. Então, o que eu vou entender sobre isso? Por exemplo, a bateria de um carro, ela apresenta uma diferença de potencial elétrico de 12 volts. O que quer dizer? Quer dizer que eu tenho 12 joules a cada coulomb entre os seus polos. Esse número indica que a cada 1 coulomb de carga que passar de um polo para outro de bateria, atravessando a bateria, ele vai receber 12 volts de energia elétrica. Então, eu estou fornecendo energia quando essa corrente passa. Então, essa DDP, ela me diz o quanto de energia que eu recebo por unidade de carga. Ok? Então, agora vocês começam a entender que relação que tem a corrente, porque corrente é movimentação de cargas. E aqui, o que a gente está fazendo? A gente está criando um campo para ter uma DDP, para que a gente tenha uma movimentação de cargas, para que a gente consiga energia, para que a gente consiga fazer tudo aí no nosso dia a dia, com veículos automotores, com energia elétrica, para a gente ligar o computador que vocês estão usando agora, e etc, etc, etc. Então, vamos para o próximo slide. Agora, a gente vai começar a entender como é que isso aqui vai agir. Vamos pôr a mão na massa. Então, ó, temos aí o mesmo desenho, tá? E é o seguinte, colocamos uma carga positiva. O que vai acontecer com a carga positiva? A gente já sabe que a carga positiva, ela vai ter força na mesma direção e sentido das linhas de campo. E a carga positiva, então, outra coisa, o potencial, ele vai decrescer no sentido da linha de força. Então, vamos lá. Vamos para o potencial decrescendo. Então, ó, o que é falar que o potencial decresce no sentido da linha de força? O sentido da linha de força é esse, ó. Esse é o sentido. Então, à medida que o sentido, que o potencial vai seguindo aqui, ó, o sentido da linha de força, ele vai decrescendo. Então, vamos dizer que a mesma bateria do nosso exemplo ali, aqui vai ser 12 volts, e aqui vai ser 0 volts, por exemplo. Ou não vamos pôr 0, não, vamos mais perto, né? Vamos pôr 8 volts. Então, ó, o potencial vai decrescendo no sentido da linha de força. Então, qual que é a diferença de potencial de A para B? Vamos fazer aqui, ó. Potencial de A para B. Ó, diferença de potencial de A para B. Vai ser o quê? Vai ser potencial de A menos potencial de B. Então, potencial de A é 12 volts. Menos potencial de B é 8 volts. Então, a diferença de potencial de A para B é 4 volts. Deu para entender? Deu, Michele. Ótimo. Então, a carga positiva vai buscar, ó, potenciais menores. Tá vendo? A carga positiva, quando ela é solta aqui, ela segue um caminho que busca potenciais menores. Então, ela vai cada vez para potenciais menores. Se eu colocar aqui uma carga negativa, ó, vamos pôr aqui uma carga negativa. Ela vai buscar que potencial? Ela vai para que lado? A carga positiva, surge nela uma força que é sempre contrária ao sentido do campo. Então, ela vai para lá, não é? Não. Ela vai para lá. Oi. No caso, quando é positiva, ela vai na direção do campo buscando a força menor. Quando o potencial menor.
potencial. Quando ela é negativa, ela vai para o lado maior? Ah, tá. Só isso. Então, ó, quando ela é negativa, a força não é contra o sentido do campo? Então, a gente entende que ela busca potenciais maiores. Então, vamos ver aqui dentro de uma bateria, ó. Dentro da bateria. Como é que isso funciona? Então, eu tenho aqui, ó, o sentido do campo é esse, não é? Então, a carga positiva vai vir para cá, a carga negativa vai vir para cá. Então, qual dos lados tem maior potencial? O lado de cá, ó. Então, o lado de cá tem um potencial VA. Vamos pôr do lado de cá um potencial VB. Então, o que eu tenho que entender? Que VA é maior que VB. Por quê? Porque a carga negativa quis ir para VA. E a carga negativa, ela vai para potenciais maiores. A carga positiva quis ir para VB. Então, VB é o quê? É menor, porque a carga positiva tende a potenciais menores. Entendam o seguinte, quando eu desenho aqui VA e VB, eu estou dizendo desse polo aqui, ó. Aqui, ó. Esse polo aqui é VA. Esse polo aqui é VB. Deu para entender? Eu, Molezinha, né? Ô, Michele, Oi, Guilherme. no caso, então, a bolinha negativa ali, ela vai ser negativa ou é em módulo mesmo, 4 volts? Não, não. É assim, Gui, isso aqui, eu não entendi o que você quis dizer, não. Não, é por exemplo, você fez o TDP do A pro B. Eu tava perguntando do B pro A agora. Ah, tá, Guilherme, isso aqui é grandeza escalar, né? Sim, sim. Aí, quando você faz isso aí, Gui, você vai só entender o sentido do campo, Ah, tá, entendi, Michele. Entendi. entendeu? Aqui não é grandeza vetorial, é grandeza escalar. Então, esse sinal aí só vai te dar assim, não, essa carga era positiva porque ela foi a favor do campo, ou ela era negativa porque ela foi contra o campo, Ah, tá, entendi, Michele. entendeu? Obrigado. Nada. Michele, Oi, explica Débora. novamente esse último quadrinho aí, porque travou aqui. Fazendo aqui. Ah, tá, eu explico. Eu vou apagar aqui, viu, Débora, para ficar bom. Tá bom. Olha lá. É assim, Débora. A gente fez a seguinte inferência. Ó, eu olhei aqui para essa carga positiva, né? Ela foi para o lado de cá. E a carga negativa foi para o lado de lá. Aqui, Débora, ó, nesse polo, eu tenho uma tensão. Ou seja, eu tenho um potencial, perdão. E aqui eu tenho outro potencial, tá? Em cada ponto eu terei um potencial. Isso aqui é uma bateria, viu, Débora? A bateria é isso aqui, ó. Vou desenhar a bateria para vocês verem. Quem quer a bateria? Vou mudar de cor. É uma pilha, viu? Uma bateria, uma pilha. É aqui, ó. Isso aqui é a pilha. Vou fazer mais aqui, ó, para vocês entenderem. Aí, a pilha, ela não tem, assim, uma pontinha, uma cabecinha. A pilha é assim, ó. Ela é assim e assim, não é? Ó? Isso. Então, aqui, ó, do lado de cá é onde o potencial é maior, do lado de cá onde o potencial é menor. Então, tá. O que vai acontecer aqui? O negativo quis ir para cá, ó. E o negativo busca potenciais maiores. Se o negativo busca potenciais maiores, eu entendo, então, que esse potencial em... Peraí. Eita. Deixa eu mudar de ferramenta. Aqui, ó. O negativo busca potenciais maiores, ó. E o positivo busca potenciais menores. Então, eu entendo que o potencial do amarelo é maior do que o potencial do vermelho. Compreendeu, Débora? Porque, ó, o negativo ele vai para potenciais maiores.
Então, se ele saiu daqui e foi para cá, ele está indo para o potencial amarelo. Esse aqui positivo está indo para o potencial o quê? Vermelho. Então, o positivo vai para potenciais menores, então o potencial daqui é menor. Deu, gente? Tá, obrigada, viu, Michele? De nada. Vamos para o próximo slide. Agora, diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Então, aqui, gente, a gente está vendo os conceitos de potencial, como é que a gente vai enxergar esse potencial, que o potencial é que aquela força elétrica vai realizar um trabalho, e aí quem tiver maior potencial para realizar trabalho vai ter maior potencial, e entendendo o que é a diferença de potencial. Agora a gente vai pegar o campo elétrico uniforme, que é essa mesma figura daqui, ó. Que é essa mesma figura. Vou até entrar aqui rapidinho, vou pegar aqui Ctrl+C e carregar para lá. Para a gente fazer inferências aqui. Coisa rápida, viu, gente? Então, vamos lá. Aí, ó. Diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Isso é um campo elétrico uniforme, não é? Ó. A distância entre as linhas é sempre igual, são linhas paralelas. Isso é campo elétrico uniforme. Então, ele está falando aqui, ó, diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. Como é que a gente vai usar uma equação para achar essa diferença de potencial num campo elétrico uniforme? Como a força elétrica é constante, a gente sabe que no campo elétrico uniforme, no céu, a força elétrica é constante. Deixa eu só mudar de cor aqui. A gente tem força elétrica igual a uma constante. O nosso trabalho, então, pode ser calculado. Vocês lembram lá quando a gente estudava mecânica? Que o trabalho vai ser igual a força vezes deslocamento, vezes cosseno do ângulo, vezes cosseno do ângulo. Aí, quando a força era constante, a gente usava essa equação. Quando a força não era constante, a gente usava o quê? Quem lembra? Guilherme? Eu acho que era só força vezes deslocamento, não? Então, e quando a força era variável? Dani, Xavier, Jales, cadê meus velhos alunos? Karine, vocês não lembram? A gente achava o trabalho na área do gráfico. Gráfico, verdade. Ah, verdade, beleza. Lembrou? Verdade. Então, a gente achava o trabalho na área do gráfico. Só que aqui a força é constante, então a gente não precisa do gráfico. A gente pode fazer o quê? Que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno do ângulo, ok? Só que aqui, ó, o ângulo da força aqui e do deslocamento é zero, porque o deslocamento da carga no campo elétrico uniforme, assim, ó, se você jogar ela desse jeito, a gente vai ter o ângulo igual a zero. Sim? A força elétrica está aqui, o deslocamento, vou desenhar o deslocamento para vocês. A força está aqui, o deslocamento também é aqui, ó. Nossa, gente, que trem mais exagerado. Aqui, ó. O deslocamento também é aqui. Então, o ângulo entre força e deslocamento é zero. Sim? Aí, o cosseno de zero é quanto? 1. Então, nós já vamos... Aqui é 0 graus, eu quero. A gente vai ter que trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes cosseno de zero, que é 1. Ok? Bom, mas aqui a gente está trabalhando... Gente, é bonito demais física. Você tá doido? Que trem mais bonito. Tudo que a gente estuda na matemática, na física, a gente vai carregando, nada desmente nada, é tudo bonito, igual a matemática mesmo, coisa linda. Então, o trabalho vai ser igual à força, só que essa força é uma força elétrica, não é? Força elétrica. E aí, vocês se lembram que campo elétrico é igual a força sobre a carga? Lembra para a gente achar o campo elétrico, né? O campo elétrico não depende nem da força, nem da carga de prova, mas numericamente pode ser achado com força sobre carga, não é? Então, a força elétrica,
Se eu isolar aqui a força, ó, eu vou ter isso aqui, ó, força elétrica é igual ao campo elétrico. Deixa eu fazer aqui, ó. Vezes a carga. Então, aqui no lugar de força elétrica, eu posso pôr campo vezes carga. Não posso? Pode. Vezes deslocamento, ó. Vou pôr aqui. Ó, isso aqui, eu substituí por isso aqui. Ó. Não, não é aqui não. É aqui, ó. Sim? Ô, Michelle, eu entendi mais ou menos. Deixa eu ver se eu tô errada. O cosseno de 0 é 1, né? Isso. E o FS só substituiu pelo campo elétrico vezes a carga, vezes a distância. Perfeitamente. Entendi. Só isso que eu fiz agora, tá? Entendi. Então tá. Então nós temos essa equação aí, ó. O trabalho igual a campo elétrico vezes carga vezes distância. Sim? Mas, porém, todavia, entretanto, dá pra gente brincar mais um pouquinho com isso. Vamos lá, brincar mais um pouquinho. Eu tenho que trabalho também é isso, não é? Então, no lugar de trabalho, ó, eu posso escrever isso aqui. Aí, o que que eu fiz? Trabalho é campo elétrico vezes carga vezes distância, que vai ser igual a diferença de potencial vezes Q. Todo mundo me acompanha? Agora eu vou cortar isso com isso, ó. Cortei. Agora eu fiquei ainda, então, que no campo elétrico uniforme eu posso fazer EDU. Que o campo elétrico vezes a distância é igual à diferença de potencial. Lembra que eu falei para vocês que tem muitos livros, muitos autores que vão usar V como sendo U, vocês vão achar em muitos lugares. Então, no campo elétrico uniforme, a gente pode dizer que o campo vezes a distância vai ser igual à diferença de potencial. EDU. Vocês decorarem aí. Deu para entender, galera do bem? Sim. Ótimo, 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 ótimo. Posso pagar? Pode. Como é que estuda física? Ah, Michelle, eu entendi, vou decorar EDU. Acabou. Não vai não, não vai não. Você vai fazer esse passo a passo todo aqui no teu caderno. Todo. Michelle, não tô afim de fazer. Você tá errado. Você tá errado. Não é pra você não estar afim, é pra você fazer, porque é pra você ser obediente, porque obediência gera bênção. Se você faz o que eu tô te falando, você vai se aprimorando na física, você vai tendo intimidade com a física e você vai sair melhor do que você só decorar que campo elétrico uniforme você vai usar EDU. Ok? Ok, quem cala consente, todo mundo, os 42, 41 que estão aí. Ah, então ótimo, vamos fazer isso. Ok? Aqui agora a gente vai ver algumas superfícies equipotenciais e como é que elas vão se apresentar, ou regiões, né? Região e superfície equipotencial é a mesma coisa, tá? Que é diferente de linha, né? Então, quando a gente desenhava aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui. Opa. Aqui, ó. Quando a gente desenhava aqui, parecia que esse pontilhado aqui é um potencial. Esse pontilhado aqui é outro potencial. Olha que aqui parece que é uma linha equipotencial. Essa linha aqui, ó. Todos esses lugares aqui vão ter o mesmo potencial. Ó. Aqui é o mesmo potencial. Quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui, quem tá aqui. Aqui é outro potencial, mas aí nessa linha aqui, ó, todo mundo que estiver nessa linha tem o mesmo potencial. Mas na verdade verdadeira, ó, é assunto de mentiroso, né? Na verdade verdadeira, é tridimensional, é assim, ó. Então aquela linha pontilhada, na verdade, é isso aqui, ó, que a gente tá vendo lá, ó. É essa visão que a gente tem aqui, ó. É isso aqui. Então a gente tem que entender o quê? Que na verdade é uma superfície equipotencial. Vocês estão entendendo? Não é só uma linha. Eu não entendi muito, não.
É assim, ó, Karine. Olha para mim aí na tela. Lá no desenho tá assim, ó. Tá assim. Tá aqui o campo, a minha mão. Aí ele tá assim, ó. Então a gente tá vendo só essa espiral lá. Aquele pontilhadinho, essa espiral. Mas na verdade, Karine, se a gente olhar direito, é assim, ó. Lá a gente vê isso só. É essa linha equipotencial. Mas na verdade, é essa superfície, ó. Só que eles desenharam lá pra gente assim. Então a gente tem a impressão que é uma linha equipotencial, mas na verdade é uma região toda. Entendi. Entendeu? É isso que eu preciso que vocês entendam. É essa região equipotencial. Então, o campo elétrico uniforme, ele é assim, ó, ele é tridimensional. Ele não é chapado lá, que trem lá, quadradão, não. Ele é assim, ó, tridimensional. Então, eu vou ter regiões e não uma linha só. Lá no desenho parece que é só uma linha aqui, ó, essa linha laranja. Não é. Que lá é pontilhado. Entenderam? Deixa eu colar uma aqui também, quer ver, ó? Ó. Olha lá. Aqui, ó, ele apresenta pra gente assim, ó. Por quê? Para ficar mais fácil o entendimento. Eita, pera aí. Aqui, ó, ele tá apresentando pra gente assim, ó, esse trem pontilhado aqui. Mas na verdade verdadeira, gostei desses termos, é assim, ó. É essa região, não é só essa linha. De baixo é mentiroso. Entendeu? Sim. Entendi. Ótimo, ótimo. Então, agora vamos ver. Então, aqui a gente tem essa região equipotencial, essa superfície. Aqui, a gente tem uma superfície, cada linha dessa pontilhada também é uma superfície equipotencial. Ó, cada linha dessa é uma superfície equipotencial. Ah, Michele, esse sim é uma linha. Não, na verdade, verdadeira, é uma casquinha. É assim, ó. Vou pôr minha carinha aí, olha pra minha carinha aí, ó. É assim, ó, é uma casquinha toda equipotencial, outra casquinha maior equipotencial, outra casquinha maior equipotencial. Entenderam? Uma esfera, casquinha de esfera, uma casquinha de esfera, uma casquinha de esfera. Sim ou não? Sim, entendi. Ótimo. Ô, Michele, Agora aqui, oi. eu não entendi porque, assim, você falou que a carga não vai se mover na mesma região. Então, por Sim. que os elétrons no mesmo orbital dentro do átomo, eles ficam girando na mesma linha? Não. Não. É assim, ó. Ele pode ocupar lugares aqui, ó. Ó. Só que ele não realiza trabalho com isso. Aqui, ó, não tem força. Daqui para cá, ele pode girar, mas aqui não tem força daqui para cá. Então, não realiza trabalho. Eu não tenho energia com isso. Eu só vou ter energia se o deslocamento for daqui para cá. Entendeu? Entendi. Eu só tenho força elétrica se eu sair daqui para cá. Daqui para cá não tem força, não. É movimento sem força. Movimento sem força não produz trabalho. Não produzindo trabalho, não tenho energia. Mas foi excelente essa pergunta, Isabela. Bom, agora vamos aqui, ó, para esse carinha aqui. Aqui, o que está acontecendo? Deixa eu tentar explicar para vocês. Nossa, isso aqui acontece no nosso dia a dia. Aham, acontece sim. Vou mostrar para vocês como é que é. Aqui eu tenho uma nuvem aqui, ó. Muitas nuvens aqui no céu que estão carregadas com que carga? Fala aí para mim. Positiva? Perfeito. Por quê? Olha que ela induziu aqui embaixo, ó. 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 Ela induziu que as cargas negativas viessem para cá. Ó. Ó, que as cargas sobem aqui na pessoinha. Olha. Ó o perigo. Ó o perigo de você ficar andando na tempestade. Ó. 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 Aí, olha que aqui tem uma linha de força que sai aqui da nuvem, ó. Ó, e vem. Isso aqui é o quê? Essa linha quer dizer o quê? Campo elétrico. Liga aí pra mãe, Ana. Isso aqui é campo elétrico. O que está acontecendo aqui? Essas nuvens
estão induzindo aqui o chão, ó, que induziu a vossa mercê, vossa senhoria, ó, a vossa mercê. E aí, essas nuvens aqui que são de algodão, uma roçou na outra e ficou positiva, primeiro que os mesmos material nem deixa positivo, né? Se é algodão com algodão, não vai deixar positivo, não. Vamos falar que a nuvem de algodão roçou com vento. A nuvem de algodão roçou com vento, ficou positivo, não é isso? O que vai acontecer? Vai gerar um campo elétrico aqui. Esse campo pode ficar tão forte, e aí, como é que eu vou saber se ele é fraco ou se ele é forte? Quanto mais linha tiver aqui, ó, mais forte ele é, tá? Então, esse daí já tá, assim, relativamente forte. Que ele pode ficar tão forte que o campo seja um valor de campo maior do que a resistência, maior do que a dielétrica do ar, que é isolante. Pode acontecer aqui uma descarga, né? E aí o cara levar um chocão. Então, se o valor desse campo aqui vencer a rigidez elétrica do ar, vai cair um choque. Vai cair não, vai subir um choque aqui. Vai sair do rapazinho e vai subir para a nuvem. Então, tá. Entendemos isso, então, o que esse desenho representa. Vamos entender agora as regiões equipotenciais. As regiões equipotenciais, lembra que eu falei para vocês que elas são sempre perpendiculares às linhas de força? Então, aqui, ó, ela é perpendicular aqui. Ela é perpendicular aqui. Ah, não estou conseguindo desenhar isso, não. Então, elas vão ser perpendiculares. Então, quem são as linhas de força? São essas, as linhas de força não, as regiões equipotenciais. São essas meninas aqui, ó. Ó, pontilhadinha, ó. Ó. Que potencial tem essa? 300. Que potencial tem essa aqui? Ô, Michele. Oi. As linhas essas linhas tracejadas estão fazendo essa volta aí na cabeça do cara por causa daquele negócio do poder das pontas? Sim. Ó, Dani, aqui eu tenho, tá vendo? Negativo, 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 mas eu não vou induzir só o chão, eu vou induzir a pessoa também. Então, aqui também vai ficar um negativo, 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 negativo. Só que aqui, como essa pessoa aqui é mais fininha do que o chão todo, aqui vai ter uma concentração maior. Aí o perigo de você estar em pé aqui, deita no chão, se não tiver outro jeito, deita no chão, que é melhor para você do que você ficar em pé. Entendi. Ok? Aí aqui eu quero que vocês entendam essas regiões equipotenciais, ó. Estão vendo? Então, aqui eu tenho um potencial. Então, todo mundo que estiver nessa linha vai ter um potencial. Todo mundo que estiver nessa linha aqui, ó, vai ter um potencial de 200. Então, se o cara estiver aqui, e se estiver aqui, o potencial é de 200. Sim? Se essa carga for positiva, o que vai acontecer? Se tiver uma carga aqui que é positiva, o que vai acontecer? Ela tende a ir para potenciais menores. E se for negativa? Ela tende a ir para potenciais maiores. Ah, Michele, já sabia disso, ué. Ó, a força no elétron, no próton, é no mesmo sentido da linha de força, e no negativo é no sentido oposto. É isso mesmo, ué. É a mesma coisa. Só que a gente pode falar que ou ele tende, ou o negativo tende para potenciais maiores, ou o negativo segue a linha de força. Mas por que eu preciso saber dessas duas inferências? O negativo não segue a linha de força. Por que eu tenho que saber essas diferenças? Porque vai ter lugar que não tem desenhado isso aqui para você, não, ó. Essa pontinha, não, ó. Não tem. Aí você vai ter que saber o quê? Olhar a voltagem. Vocês estão entendendo? Sim. Ótimo, mas eu vou falar de novo. É assim, ó. Tem aqui uma carga positiva. Aí, ele fez graça. Ele veio aqui e não me contou que tinha isso aqui, ó. Peraí. Olha só. Vamos dizer que não tinha isso aqui, não, ó. Não tinha isso. Não tinha que aqui era negativo, ó. Não tinha isso, Michele, lá. Fiquei em pânico, não sabia o que fazer.
Então, o que você vai fazer? Se a carga aqui for positiva, o que eu tenho que entender? Que a carga positiva, ela vai ter uma tendência a ir para potenciais o quê? Menores. Ah, Michelle, mas não, era uma carga negativa. E não tinha o desenho assim. Eu não sabia o que fazer. Põe lá a carga negativa. A carguinha era negativa. Eu tenho que saber o quê? Que a carga negativa, ela vai para potenciais maiores. Nossa, que tanto de informação que eu tenho que saber. É sim, mas tudo informação fácil. Essa nova informação aqui é difícil se você não entender os primeiros passos, mas a gente vem, né, devagarzinho caminhando juntos. Fala, Isabela. Eu perdi o início da sua aula. Tem alguma forma de a nuvem ser carregada negativamente? Tem alguma forma de quê? Da nuvem? Carregada negativamente. Tem. Tanto faz. Pode ser positiva, pode ser negativa, tá? A gente não sabe os fatores que levam a nuvem ficar positiva ou a nuvem ficar negativa, não. Mas pode acontecer as duas formas. Beleza, obrigada. Nada. Então tá, vou apagar. Vamos para o próximo. Agora na carga pontiforme. Agora, na carga pontiforme, o que vai acontecer? Eu ponho aqui uma carguinha positiva, ó. Pus ela aí, né? Aí, ela vai para onde? Ela vai para cá, né? Deixa eu apagar isso aqui que ficou horroroso. Ficou de outra cor. Tem aqui uma carga positiva. O que vai acontecer com ela? Ela vai vir para cá. Então, ela saiu do A e foi para o B. Então, ela saiu de uma região de maior potencial e foi para uma região de menor potencial. Porque é isso que acontece com a carga positiva. Ela tende a ir para potenciais menores. Então, vamos escrever isso. Potencial de A é maior do que o potencial de B. É isso? Bom, mas a hora que ela chegou no B, gente, a força que está sobre ela já não é mais aquela. Já não é mais aquela. Por que não é mais aquela? Porque aqui em B eu vou ter uma força o quê? Menor, pois eu estou mais distante. Sim? Vamos dizer ainda que tivesse um ponto C mais aqui, ó, nesse lugar, aí eu ia ter uma força o quê? Menor ainda. Então, vocês concordam comigo que lá no céu a força é constante. Lá no céu, se a força é constante, eu vou fazer que trabalhe a força vezes deslocamento. Mas aqui a força não é constante. A força é variável. Então, para a gente achar o trabalho, porque potencial é trabalho sobre carga, para a gente achar esse trabalho, a gente vai ter que achar o trabalho aonde? Na área do gráfico entre força e distância. Então, quando é uma carga pontiforme, ou seja, ó, que a gente tem essa configuração, ó, dessas linhas de força, não dá para achar igual no céu. No céu eu faço EDU. Vou escrever isso. Vou escrever. No céu, eu faço EDU. Agora, na carga pontiforme não dá para fazer EDU. Por quê? Porque essa força não é constante. Se a força não é constante, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer o gráfico. Só que aí, a gente sabe que pela equação lá de Coulomb, a gente sabe que a força é igual a constante de Coulomb vezes K dividido pela distância ao quadrado. Então, para fazer um gráfico de força versus distância, esse gráfico é o quê? Como é que chama? Parábola não, menina. Hipérbole, parabéns. Uma hipérbole. Então, a gente vai ter que achar a área da hipérbole. Como é que a gente faz isso? Facilmente achando a derivada debaixo dessa curva. Então, isso é fácil? Não é nada. Não é nada. Nós nem vemos derivação.
Então, peraí, que nós não vamos fazer essa bobagem, não. Vamos fazer derivação, nada, não. O que nós vamos fazer? Nós não vamos fazer isso aqui, não. Ele vai só ensinar a gente, ele vai falar assim, ó. Eu achei a área aqui, e a área foi esse valor aqui. Ele deduz isso pra gente e deixa pronto. Pode falar. Eu gostaria de saber se dá muito prejuízo se eu usar, por exemplo, aí a área como se fosse desse trapézio aí. Ah, tá. Não, mas sabe por quê, Dani? A gente não vai usar assim, não. Vou te explicar por que a gente não vai usar. Porque a gente vai só usar essa área para deduzir a equação, e a equação que a gente vai usar é essa aqui, a simplínea. Ah, tá. Então não vai precisar, não. Não. Agora, se por acaso ele te der só o gráfico e não te der isso aqui, esses valores, aí não tem muito prejuízo não, Dani. É quase um trapézio. Né? Tá bom. Não tem, não. Mas não há... para física, você sabe que a gente pode fazer essas graças, né? A gente redonda tudo, fica muito mais fácil. Mas isso aí é só para a gente deduzir a equação, para que a gente possa chegar nessa aqui final, tá? Então, temos aí, ó, que o gráfico, então, de força versus distância vai ser uma hipérbole. E aí a gente vai achar a área da hipérbole, sabendo que o que a gente está querendo é o trabalho, porque a força é variável, tá? Então, a gente achou aí, então, que o trabalho é igual a K, constante de Coulomb, vezes a carga geradora do campo, vezes a carga de prova, vezes 1 sobre RA. O que é RA? É a distância do centro até a região do potencial A. Menos 1 sobre RB, que é a distância do centro da carga até a região do potencial B. Assim, ó. Vamos dizer que a carga está aqui, ó. Vamos dizer que a carga está aqui. Tá? Aí, tá aqui a carga. Quantas horas, gente? 8 e 12. 8 e 12. 8 e 12. Nós vamos ver tudo hoje, tô achando, viu? Aí você tem assim, né, ó. Tô desenhando aqui a carga aqui. Aí, ó. Aí aqui, você tem um cara que tá numa região com potencial. Obrigada, viu, gente? Eu perguntei a hora e vocês responderam, eu não agradeci. Então, aqui, ó. Aqui é uma região equipotencial, aqui, é outra região equipotencial. Tá? Então, ele tá falando dessa distância aqui, ó. RA e RB, né? Para alguém que estivesse aqui, ó. E aqui, né? Querendo se mover daqui para lá. Ó, se fosse positivo, ela iria se mover daqui para lá. Tá? Vamos voltar lá, então. Aí tá. Só que aí a gente sabe que trabalho pode ser o quê? Potencial vezes carga. Sim? Então, se que trabalho pode ser potencial vezes carga, eu vou cortar essa carguinha, ó, com essa carguinha. Aí sobrou assim, ó. Diferença de potencial é igual a KQ 1 sobre RA menos 1 sobre RB. Mas vamos dizer que esse RB aqui está muito, 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 muito longe. Tão longe quanto o infinito. Se isso aqui estiver muito, muito longe, tão longe quanto o infinito, 1 dividido por infinito vai dar quanto? 0. Então, ó. 1 sobre o infinito é 0. Então, como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar que, e se é 0 aqui, 1 sobre o infinito é 0, o potencial aqui também é 0, ó. Porque ele tá tão longe, tão longe, tão longe, que, nossa, Deus, nem vai fazer cócegas. É 0. Então, a gente vai fazer assim, ó, que o potencial de A vai ser igual a KQ sobre R. Cuidado, 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 que não é R ao quadrado. Porque nos outros, tudo o R que vinha embaixo era ao quadrado. Aqui não é. Então, você quer ver o aluno errar e pôr esse R ao quadrado. Aqui todo mundo erra isso, mas vocês não vão errar, porque eu já estou avisando.
Então, mas para a gente generalizar, a gente não precisa pôr esse A aqui, não. Então, você vai achar em qualquer lugar. Então, para você achar o potencial, então aqui nós não estamos achando DDP, nós estamos achando o potencial em um ponto, tá? Em um ponto, a gente vai fazer o quê? Potencial é igual a Q dividido por R. Prestem atenção. Isso aqui é para a carga pontual. Aqui só o que pega é isso. É porque o aluno confunde as equações. Para a carga pontual, eu vou achar o potencial. Ó, essa equação fornece o potencial para qualquer ponto a distância R de uma carga pontual. Pontual é que tem dimensões desprezíveis. A outra equação é para o céu. Para o céu. Quem que vai estar no céu? O Edu. Ok? Para o céu, eu uso Edu. Para a carga pontual, eu uso V igual a KQ sobre R. Fala, Yane Abreu. Ali na fórmula que tá lá, F é igual a K, Q sobre distância ao quadrado. Você colocou o trabalho, né? Lá na outra fórmula em cima. É porque a força, Não, se tiver força, vai ter aqui trabalho? mas aqui eu pus a força para quê? Eu quero aqui, ó, com essa força, mostrar qual vai ser a característica do gráfico. Então, o gráfico vai ser o quê? Hiperbólico. Esse gráfico tem essa configuração porque ele sai dessa equação. Por isso que o gráfico é hiperbólico. É hiperbólico com a hipérbole bem acentuada. Entendeu? Porque eu pensei que ia ter relação na outra forma. É só aqui, ó. Tá? Aí, o trabalho é a área do gráfico aqui. E para achar a área, a gente usa uma derivação que a gente não vê no ensino médio. Só vai ver aí quem for para a área de exatas, né? Então, tá. Próximo. Exercício resolvido para nós fazermos. Vamos lá. Vou fazer, gente. Eu até pus o resolvido 2 aí também para a gente fazer, mas o resolvido 2 não tem nada de potencial, então não vou fazer, não. Vou fazer o que for realmente bom, tá? Mas um é bom. Vamos lá. A figura mostra o mapa de um campo elétrico de um dipolo elétrico. O que é dipolo? Duas cargas, né? Aí com sinais diferentes. Nossa. Um dipolo elétrico constituído por duas cargas de sinais opostos e módulo igual a 60 microcoulomb. Então, vamos lá. 60 microcoulomb. Então, tá. Então, essas cargas aqui são as cargas geradoras. Considere o ponto A, tá aqui o ponto A, mostrado na figura, que se acha sobre a superfície equipotencial simétrica em relação às cargas. Então, ele tá aqui, ó. Ok? Em relação às cargas. Considere também os pontos B e C, ponto B, situados na mesma superfície equipotencial. Então, peraí. Primeira inferência aqui. Se os dois estão na mesma superfície equipotencial, então o potencial de B vai ser igual ao potencial de C. Na mesma superfície equipotencial. Situados na mesma superfície equipotencial. Sabendo que os dois se acham a 1 metro da carga negativa e 2 metros da carga positiva, então vamos lá. Vou desenhar isso daí. Então, eles estão a 1 metro da carga negativa, ambos. Vocês estão aí ainda? Sim. Sim, Sheila. Ótimo. E a 2 metros da carga positiva.
ó. Vocês estão entendendo aí, né? Que eu estou fazendo esse desenho assim, ó. Que B está a 2 metros, que C está a 2 metros. Tá, vamos continuar a leitura. Calcular o trabalho, então ele quer o trabalho que o campo elétrico realiza quando uma carguinha de prova de menos 2 microcoulomb é levada de A para B. Calcular também o trabalho se a carga fosse levada de B para C. Então, ele quer duas coisas. Ele quer o trabalho de A para B. Ele quer o trabalho de B para C. De B para C vai ter trabalho? Vai ter não, tá na mesma região equipotencial, então já vou pôr aí que é 0. Entenderam? Sim. Como você é espertinho, você já sabe que é 0, tá na mesma região equipotencial. Pois, vou escrever isso. Pois está na mesma região equipotencial. Então, não tem trabalho, né? TI sem força, sem trabalho, então, sem fornecer energia. Essa inferência de sem fornecer energia, nós estamos assim, anos-luz lá na frente pensando nisso. Pensando já lá no que a gente fala de força eletromotriz, colocando as coisas para funcionar, tá? Mas a gente é espertinho, a gente já está pensando lá na frente. Então, tá. Então, ó, eu trouxe aqui para vocês a resolução do livro, porque eu achei que ia ficar difícil eu ir fazendo, ó, com essas divisões aqui, eu vi que o pessoal se enrola um pouco, né? Se eu faço com uma barra assim, como tinha uma barra, um menos, outra barra, aí eu trouxe assim, porque aqui no Zoom não tem o equation. Lá no... Igual aqui, ó, isso aqui eu faço lá no equation no Word. No Word não, no PowerPoint. Dá para fazer. Mas no Zoom, esse aqui também, ó. No Zoom não tem o equation, sabe? Aí fica mais difícil. Então, vamos lá. Então, primeiro, a gente vai achar aí, então, o trabalho de A para B. Para a gente fazer o trabalho de A para B, a gente vai precisar da diferença de potencial, não vamos? Porque aí trabalho é igual a diferença de potencial vezes, vamos pôr aqui que eu não pus equação não. Então, vai ser trabalho, vai ser igual ao potencial, diferente potencial de A para B, vezes a carga. Então, o trabalho vai ser igual ao potencial de A menos o potencial de B vezes a carga. Então, a equação é essa daí, ó. Vamos... Aí. Essa daí. Então, para eu achar o trabalho, eu vou precisar achar o potencial de A e o potencial de B. E depois multiplicar pela carga, que é menos 2 microcoulomb. Então, vamos lá. Primeiramente, deixa eu só mudar de ferramenta aqui para eu ir grifando. Primeiramente, calculamos o potencial elétrico no ponto A. Esse valor, então, é a soma algébrica, viu, gente? Porque potencial é grandeza escalar. É a soma algébrica dos potenciais que a carga positiva e a carga negativa do dipolo criou em A. Mas como A está bem no centro, essa distância até aqui e essa distância até aqui é a mesma, vocês concordam comigo que o potencial para a carga positiva e o potencial para a carga negativa são iguais, só que vão ter sinais diferentes? Não entendi, chefe. É assim, ó. A gente estava achando, Ayane, potencial para uma carga só, não era? A gente tinha uma carga. Então, você tinha uma carga aqui, aí você tinha uma região equipotencial em volta dela, e você achava o potencial para essa região. Não era isso que a gente estava fazendo? Sim. Só que agora, Ayane, ele fez graça com a gente. O que ele fez de graça? Ele pôs duas cargas. Duas cargas.
Só que o A, Yane, ela ficou justo na mesma distância entre as duas cargas. Então, ó, o A tá à mesma distância. Então, ó, essa carga e essa são iguais. Essa carga A é uma carga só que está sendo colocada entre as duas. Essa distância daqui até aqui é igual a essa distância daqui até aqui. Então, o potencial para essa carga nesse ponto vale potencial da carga positiva, negativa. O potencial nesse ponto para essa carga é o potencial da carga positiva, que é igual da carga negativa. Sim? Sim. Como é grandeza escalar, esses dois valores são numericamente iguais, mas com sinais opostos. Entendi. Então, o potencial em A é zero. Todo mundo entendeu? Sim. Ótimo. Então, ó, o potencial em A é zero. Ok? Agora vamos ver em B. Em B e em C não é zero. Por que que não é? Porque as distâncias aqui, ó, são diferentes. Então, para essa carga negativa, o potencial em B é maior. Para essa carga positiva, o potencial é menor, ó, porque está mais distante. Entenderam? Mas, ô Michele, Oi, Bruno. vamos supor, você vai achar o valor do potencial no A para cada carga diferente, né? É, isso. Aí Só elas que se aí, tipo assim, aí anularam. você vai somar os dois ou você vai fazer o quê? Isso. Ah, entendi. Isso. Valeu. Só que aí, Bruno, eu somo os dois, só que eles têm sinais opostos. E como é Entendi. soma algébrica simples, não é vetorial, com sinais opostos, valores numéricos iguais com sinais opostos, dá zero. Não é assim? Qualquer Isso soma. mesmo. Uhum. É isso sim, igualzinho você falou. Então, ó, a gente vai ter que o potencial de A é zero. Para achar o potencial de B, gente, eu vou fazer o cálculo do potencial para essa carga e essa distância. Depois eu faria o potencial para essa carga e essa distância. Como um é positivo e um é negativo, elas ficariam com sinais opostos. Sim? Para ficar mais fácil, e como essa carga e essa carga tem o mesmo sinal. A carga B e a carga C tem o mesmo sinal. A distância de B para a carga positiva e para a carga negativa é igual a distância de C para a carga negativa e para a carga positiva, eu vou dizer que o potencial em B e em C é igual. Vocês concordam comigo? Sim. Sim. E aí, Bruno, em vez de eu fazer separado assim, ó, esse aqui para a primeira carga, e depois fazer isso aqui igualzinho para a segunda carga, eu vou juntar o que o exercício resolvido fez assim, ó, juntou as duas aqui, ó, numa equação só. Certo? Mas como uma carga é positiva e outra é negativa, esse sinal aqui vai ficar negativo. Então, como é que é? Vai ser Q dividido pela distância, menos Q dividido pela distância. Entenderam? Ó. Seria assim, gente, ó. Eu faria assim, ó. Desse jeito. Para essa carga negativa para B. Depois eu faria isso aqui de novo. Para essa carga positiva. Depois eu ia fazer um mais o outro. Só que um vai ficar positivo e o outro vai ficar negativo. Só que aí, para eu não ter que trabalhar com esse K, que é 9 vezes 10 a 9, a gente colocou em evidência isso. Seria assim, ó. Seria assim, ó. Peraí que eu vou explicar. Que eu tô achando que vocês não estão entendendo. Às vezes vocês até já entenderam, mas eu vou explicar. Seria assim, ó. Potencial vai ser igual a K dividido pela distância mais A dividido pela distância. Seria isso. Sim? Mas como o K aqui é igual, ele pôs o K em evidência e fez assim, ó. Ele pôs o K em evidência e fez isso. Tá claro? Sim, Michele.
Ótimo. Então, vamos lá. Aí ficou, então, K, que é 9 vezes 10 a 9, vezes. Agora eu vou entrar aqui, ó. A carga aqui, geradora, que é 6 vezes 10 a 6, dividido pela distância, que é 2 metros, ó. Fiz primeiro essa. Mais. Agora a carga é negativa. Então, o mais vai ser, na verdade, menos. Então, quando a gente estava trabalhando, gente, com grandeza vetorial, a gente esquecia do sinal, porque a gente olhava que o sinal era só o sentido, né? Agora não. Agora é grandeza escalar. Então, agora a gente põe o sinal, porque o sinal não é mais o sentido. Menos a carga que gerou a negativa, que é 6 vezes 10 a 6, dividido pela distância, que é 1 metro. Então, vai ficar... Michele, Oi. no caso da distância, que ele fez B menos C, é porque o B é maior do que o C? B menos C. Não, é igualzinho, ó. É porque o potencial de B e o potencial de C são iguais porque eles estão na mesma linha que o potencial. Então, a distância de B até a carga é 1 metro, a distância de C até a carga é 1 metro. A distância de B até a carga positiva é 2 metros, a distância de C até a carga positiva é 2 metros. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Então, ele começou aqui com de 2 metros e no segundo aqui é de 1 metro. Aí vai ser, ó, potencial de B vai ser igual ao potencial de C, é igual a 9 vezes 10 a 9, a 9 vezes 10. Vou pôr um asterisco aqui, elevado a 9, vezes, vamos resolver aqui dentro, ó. Vai ficar 60 dividido por 2, 30. 30 vezes 10 elevado a 6. Menos 60 dividido por 1 é 60 mesmo. 60 vezes 10, vou pôr asterisco para falar que é elevado. Elevado a 6. Olha lá. Ok? Aí vai ficar como isso? Potencial de B é igual ao potencial de C, porque eles estão à mesma distância. Vai ser 9, depois vocês fazem aí. Asterisco elevado a 9, vezes. Aí aqui dentro vai ficar quanto? 30 elevado a 6, menos 60 elevado a 6. Vai ficar menos 30 elevado a 6, não é isso? Menos 30 vezes 10 elevado a 6. Gente, isso aqui é só matemática. Depois, se vocês não entenderam, vocês fazem de novo. É só para eu provar para vocês que vai dar isso aqui embaixo, ó. Vou provar para vocês que vai dar isso, ó. Tá? Então, vai ser VB, potencial de B, é igual ao potencial de C, já que eles estão na mesma distância das cargas geradoras. E vai ser 9 vezes 3, que vai ser 27. 9 vezes 3, 27 com 1, 0. 27 com 1, 0. Vezes 10 elevado... Isso aqui ficou negativo, né? Menos. Elevado 9. Isso aqui era negativo? Eu acho que é menos 6, por causa que é micro. Era negativo aqui, né? Então, 9 menos 6, 3, né? Obrigada. Isso. Então, vai ficar aqui. V de B é igual a V de C, é igual... É porque aqui tá clarinho, né? É micro, é menos 6 mesmo, Bruno. Obrigada. Aqui eu vou fazer o quê? Aqui, ó, eu vou diminuir em 2. O que que eu faço aqui? Somo 2. Então, aqui vai ficar menos 2,7 vezes 10 elevado a 5. O quê? Volts. Volts. Aí, deu para entender, gente? Deu, Michele. Ô, Michele, Os valores? Oi. uma dúvida na matemática aqui. Se você estiver Sim. subtraindo, por exemplo, 540 vezes 10 a menos 3, você subtrai de 540 vezes 10 a menos 3. 10 a menos 3 você mantém? Mantém. Velho, é só Você você tem colocar que... em evidência.
Isso aqui, ó, para você subtrair e somar, tem que ser igual. Isso, mas O aí você expoente tem que ser mantém ele, igual. né? É que Aí eu você tava mantém tirando ele. Eu tava Não, tirando. não, Entendi. mantém. Entendi, obrigado. Nada. Com esses valores, podemos calcular o trabalho. Então, o que a gente achou aqui? A gente achou diferente potencial. Não, o potencial, perdão. Nós achamos o potencial. Então, esse aqui é o potencial. Mas ele quer o potencial? Não, ele quer o trabalho de A para B. Para a gente achar o trabalho de A para B, a gente vai fazer o quê? O trabalho vai ser a diferença de potencial de A para B vezes Q. Não é isso, gente? Ó, trabalho vai ser diferença de potencial de A para B vezes Q. Essa é a equação. Só que a gente viu que o potencial de A é zero. Então, vai ficar assim, ó. Trabalho é igual potencial de A, zero. Menos potencial de B. Então, potencial de A, zero. Menos potencial de B, menos 2,7 vezes 10 a 5. Vezes a carga. Olha que agora é a carga, ó. Deixa eu mudar de cor para vocês verem, ó. Vezes a carga. Então, a carga é quanto? Menos 2 vezes 10 a menos 5. Vezes 10 a menos 6 coulomb. Aí vai dar quanto isso aqui? Vai dar 2,7 vezes 2, que vai dar 0,54. Não dá isso, não. Peraí, deixa eu fazer, porque depois que ele mexe. Vou só arrumar para vocês aqui, ó. Então, vai ser trabalho de A para B, vai ser igual. Então, ó, a gente tem aqui menos vezes menos mais, depois vezes menos, que vai ficar quanto? Menos. 2,7 vezes 2 vai ficar 5,4 vezes 10 elevado a 5 menos 6, né? Então, vai ficar trabalho de A para B vai ser igual a menos 5,4 vezes 10 elevado a menos 1. Então, esse menos 1 aí, ó, a gente vai fazer da seguinte forma, vai ficar menos 0,54 joules, porque trabalho é dado em joules. O outro trabalho, que ele pediu de B para C, a gente sabe que é zero, porque se você passar da mesma região com potencial, você moveu, mas sem força. Mover sem força não realiza trabalho. Entenderam? Sim. Sim, Michelle. Ótimo, 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 ótimo. Depois o povo fala que é grego, não é nada. Vocês brilham. Beleza. Então vamos para mais um. Temos tempo? Quantas horas? 8h38. Que hora que Ô, acaba a Michelle, minha aula? volta só Vamos. para tirar um print para me tentar fazer depois sozinha, por favor. Tem no livro, é do livro. É o Ah, exercício tá. resolvido do livro. Tem ele todinho lá no livro, tá? Tá Obrigada. na página... Deixa eu ver aqui qual que é a página. 101. Obrigada. Página 101. Obrigada. Nada. Vamos pro próximo. Até que hora que é a minha aula, gente? Até às 9? Nossa, nós vamos ver tudo. Vocês não cansaram ainda, não? Vamos lá. Deixa eu ver se tem... Cansa de você, Michelle. Ah, coisa linda. Os 43 ainda estão aí. Vamos embora, vamos embora. Potencial elétrico agora em um condutor em equilíbrio eletrostático. Vocês lembram quando a gente estudou condutor em equilíbrio eletrostático? A gaiola de Faraday, a esfera em equilíbrio eletrostático, que a superfície, as cargas ficavam na superfície. O que acontecia lá dentro com o campo? Isso aí, Carol. O campo elétrico vale quanto? Zero. Zero. Então, o campo lá dentro vale zero. Então, olha aqui, eles fizeram uma analogia. Todo esse livro, gente, ele vai fazer uma analogia de potencial elétrico com potencial gravitacional. Então, aqui na aula, eu fiz uma abordagem diferente da do livro. Por quê? A do livro é excelente. Mas por quê?
Física é assim, ó, eu vou ensinar para vocês do meu jeito e depois vocês vão ler o livro todo, né? Vocês não estão achando que só uma explicação basta, não. Vocês estão lendo o livro todo, que vocês são excelentes alunos. Então, vocês vão ler o livro todo. A hora que vocês lerem o livro, vocês vão ver uma nova abordagem. Aí a mente de vocês abre, assim, coisa linda. Então, eu estou fazendo um pouquinho diferente do livro para vocês terem duas explicações da mesma coisa, o que é muito interessante. Então, se o professor já se dispõe a fazer uma nova explicação para que você tenha uma diferença do livro, é legal que você leia o livro para você ter essa abertura aí da tua mente, essa amplitude de conhecimento. É legal isso. Então, vocês vão ver lá, vocês vão ver que toda essa abordagem de potencial dele é uma abordagem diferenciada, é uma abordagem levando em conta o potencial gravitacional. Por que que eu escolhi essa abordagem diferente da do livro? Porque eu ainda não dei energia, então nem todos os meus alunos viram que é potencial gravitacional. Ainda não viram que é energia e potencial gravitacional. Então, eu optei por fazer um pouco diferente. Mas aí, ele faz assim, ó. Pensando nesse potencial gravitacional, ele faz assim, ele põe uma bolinha aqui, que é essa bolinha A, e prende ela num fio. E aí, por causa da força-peso, que está para baixo, a gente sabe que essa bolinha, ó, a força-peso está para cá, a gente tem aqui uma força de tração no fio, e aí a força resultante vai ser assim, essa bolinha se desloca, então, de A para B. Tá? Então, ele está dentro de um condutor eletrizado, oco, ele coloca uma bolinha pendurada por um fio e há um deslocamento de A para B. E há um deslocamento, então, de A para B. A Carol tá falando que não tá dando para ver meu rosto, mas é porque a câmera tá para cima, Carol. Não, mas estava branco. Ah, tá. Então, vamos lá. Nesse deslocamento de A para B, no deslocamento de A para B, o trabalho elétrico vale 0. Porque no interior do campo de um condutor eletrizado não há campo elétrico. Se não há campo, vai ter força? Não. Não. Se não há força, então não há trabalho. O trabalho é 0. Então, por que que isso aqui se desloca daqui para cá? Não foi por causa da força elétrica, foi por causa da força-peso. Ok? Então, não há trabalho. Por quê? Vou voltar lá. Se o campo elétrico é 0, isso demanda que, setinha, a força elétrica é 0 e demanda que, setinha, a força elétrica é 0, o trabalho é 0. Sim? Então, a gente tem essa equação aqui, ó. Então, a gente tem essa equação aqui. Oi? Repete para mim, por favor. Repito. Jales. É Karine. Karine? Ah, tá. Perdão, Karine. Karine, é o seguinte. Você lembra que a gente estudou que numa esfera condutora, num corpo condutor, quando ele estiver em equilíbrio eletrostático, as cargas vão todas para a superfície do corpo? Então, eu eletrizei esse corpo. Olha aqui para onde as cargas foram, ó. Então, ele está em equilíbrio eletrostático. Ó, foi tudo aqui para fora. O que que acontece aqui dentro? Aqui dentro, o campo elétrico vai ser nulo. A gente viu isso, como é que isso acontece, por que que isso acontece. Os vetores que estão aqui dentro vão se anular. Então, o campo elétrico aqui dentro é nulo. Se o campo é nulo, tem força elétrica? Não, a força elétrica é nula também. Como o trabalho é igual a força vezes deslocamento, se a força for 0 vezes deslocamento, isso, o trabalho vai ser 0. Ok? Entendi, obrigada, Michele. Nada. Então, o trabalho é 0. Então, na hora que a gente pegar essa equação, a gente vai fazer diferença de potencial. Essa equação é assim, ó. Ela é assim, ó, originalmente. Diferença de potencial de A para B é igual a trabalho de A para B, sobre a carga.
Não é assim essa equação? Deixa eu pôr em preto. Aí. Essa equação é assim. Então tá. Só que diferente de potencial de A para B também pode ser escrito assim, ó. Potencial de A menos potencial de B, que é igual a trabalho sobre carga. Sim? Se isso aqui é zero, se isso aqui, ó, se isso aqui é zero, vai ficar que diferença de potencial é igual a zero sobre a carga. Zero dividido sobre a carga é zero. Então, o potencial de A menos o potencial de B é igual a zero. Sim? A diferença de potencial é igual a zero. Se a diferença de potencial é igual a zero, quer dizer que o potencial de A é igual ao potencial de B. Passa esse B para cá. Então, vai ficar potencial de A menos potencial de B igual a zero. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Todo mundo pegou? Pegou ou não? Não. Não. Seguinte. Vou escrever de novo. Ó, passa para lá, Karine. Potencial de A menos potencial de B é igual a zero. Vamos passar para lá. Potencial de A vai ser igual. Menos VB. Passa para lá, vira o quê? Mais VB. Então, o potencial de A é igual ao potencial de B. Então, num condutor em equilíbrio eletrostático, dentro do condutor, o potencial é sempre constante. Aqui dentro, o potencial é sempre igual. Em qualquer ponto, eu tenho o mesmo potencial. Então, eu vou ter diferença de potencial com quem? Com um de fora e um de dentro. Então, eu vou ter assim, ó. O potencial daqui, 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 é tudo igual. Tudo mesmo potencial. Deu para entender? Sim. Então, se eu colocar uma carga aqui dentro, ela vai se deslocar? Não. Entendeu? Porque não tem diferente potencial. Agora, daqui para cá ela não se deslocaria. Mas e se tiver um potencial aqui fora? Aqui fora atende às mesmas regras de potencial lá da carga pontual. Faz de conta que é uma carga pontual. Você vai ignorar essa diferença daqui até aqui, ó, do centro, e vai trabalhar do lado de fora como se fosse uma carga pontual. Mas aqui dentro o potencial é constante. Então, o que eu vou ter que entender do potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático? Dentro, o potencial é constante. Ok? Ok, Michele. Ótimo. Agora, o potencial elétrico em uma esfera eletrizada. Ô, gente, se a esfera está eletrizada, ela é um condutor eletrizado, dentro o potencial é constante, não é? Então, enquanto eu estiver dentro da esfera, ó, aqui, ó, daqui até aqui, ó, estão vendo? Essa distância aqui, ó, deixa eu pôr de verde para vocês entenderem o que eu tô falando. Essa distância aqui é D, que é o raio dele. É dentro. É D de dentro. Vamos dizer que é D de dentro. Acho que vai ficar bom. Vou diminuir aqui. Ó, menino. Saiu. Aqui. Ó. Aqui dentro, ó. Ainda não deu. Deixa eu diminuir aqui. Não quer diminuir? Espera aí, gente. Nossa, nunca uma aula de potencial rendeu tanto. Aqui. Pronto. Aqui dentro, ó. Gente, mas que raiva. Eu quero é verde. Aí. Agora deu. Aqui dentro. É aqui dentro também, ó. Aqui dentro é aqui também, ó. Tá vendo, ó? Dentro da esfera. Então, aqui dentro, o potencial não é constante? Então, ele vai ter valor máximo e é constante. À medida que eu sair aqui fora, ó, para fora da esfera,
À medida que eu sair aqui para fora, ó, para fora da esfera, vocês concordam que o potencial vai caindo com a distância? Então, aqui, Sim. ó, aqui o potencial é menor do que aqui, ó. E aqui o potencial é maior. Ó, fiz aqui em nível de intensidade. Então, aqui, ó, o potencial todo é o mesmo valor, ó, até a superfície da esfera. À medida que eu vou me afastando da esfera, ó, aqui o potencial é menor, né, ó? Então, aqui o potencial é menor. Aqui o potencial é menor ainda, ó. Então, o valor do potencial é menor ainda. Vocês estão entendendo? Dentro da esfera, eu vou ficar com potencial constante até a superfície. Depois, o potencial vai cair na medida que eu vou me afastando da esfera. Então, dentro da esfera e na superfície, o potencial é constante. De fora, o potencial decresce no sentido das linhas de força. Deu para entender? Sim. Do mesmo jeito que eu calculo para uma carga pontiforme, eu calculo para a esfera. Só que dentro eu faço um cálculo e na superfície, então dentro e na superfície da esfera o potencial é igual, e de fora, à medida que eu vou ficando mais distante, o meu potencial vai ficando menor. Perfeito? Perfeito. Para o próximo. Ótimo. Agora, a gente vai ver a energia potencial elétrica, tá? Então, olha aí. Agora a gente tem uma mesa que está eletrizada, com carga negativa. Então, eu começo esse processo assim, ó. Eu eletrizo essa mesa aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aí, ó. Tá dando para vocês verem aí, ó, que essa mesa está eletrizada com carga negativa, ó. Tá. Aqui, né, ó. Então, eu eletrizei essa mesa. Quando eu eletrizei essa mesa com carga negativa, surgiram, eu consegui uma perturbação aqui, que é esse campo, que eu desenhei assim, ó, com essas linhas de força de campo, que estão voltadas para baixo, porque as linhas morrem na carga negativa. Sim? Criei aqui o que a gente chama de céu, de campo elétrico uniforme. Beleza? E aí, o campo, ele decresce no sentido das linhas de força, não é assim? Se ele decresce no sentido das linhas de força, esse potencial aqui tem que ser menor do que esse potencial aqui. Beleza? Sim ou não? Beleza, sim. Beleza. Beleza. Então tá. Então, a energia potencial, quanto maior for... Então, vou pegar essa pedra que ela está eletrizada positivamente. Se eu colocar ela aqui, eu tenho um potencial para realizar trabalho, né? Ela vai tender... Deixa eu trocar aqui de espessura. Ela vai ter potencial para realizar trabalho, ó. Ela vai surgir uma força elétrica aqui, no mesmo sentido das linhas de força, né? Essa carga é positiva, então ela vai para potenciais o quê? Menores. Se eu soltar ela aqui, eu realizo esse trabalho aqui. Mas, se eu soltar aqui, o trabalho realizado é maior ou menor? Maior. Maior. Porque maior deslocamento. Entendeu? Então, se o trabalho realizado é maior, eu mudo de tamanho, depois eu quero tamanhão, depois eu quero um tamanhozinho. Se o trabalho é maior, a energia potencial elétrica também é maior, não é? A energia potencial elétrica, então, é maior. Então, o que a gente vai entender? Que se o trabalho é maior, a DDP, a diferença de potencial, é maior, né? Ó, aqui eu saí do potencial de 200 e fui para 100. Aqui eu saí do potencial de 500 e fui para 100. Então, a DDP aqui era 100, a DDP aqui é quanto? 400. Então, o que eu tenho que entender? Que quanto maior for o trabalho, maior vai ser a diferença de potencial.
quanto maior for a diferença de potencial, maior é a energia potencial elétrica. Deu para entender? Sim. Ótimo. Então tá. Então eu tenho que energia potencial elétrica é igual a diferença de potencial vezes a carga. Só que diferença de potencial, ou potencial, vai ser, ou então vamos fazer a inferência assim, não para diferença de potencial, mas quanto maior o potencial, né? Se eu soltar lá em cima, ou se eu soltar aqui embaixo, se eu soltar de um potencial maior, eu vou ter uma energia maior. E potencial é o quê? É K, Q, dividido por R, vezes a carga. Então, o que que eu fiz aqui? Eu substituí aqui, ó. Eu substituí aqui. Aqui onde era V, ó. Aqui onde era V, sabendo que V, que é potencial, é KQ sobre R, eu substituí aqui, ó. KQ sobre R. Entenderam? Sim. Aí, como é que eu fiquei? Eu fiquei assim, ó. Energia potencial elétrica é igual a KQ sobre R vezes Q. Então, a energia potencial elétrica vai ser KQQ dividido por R. Então, para eu achar a energia potencial elétrica, eu vou fazer isso aqui. Beleza? Como é que a gente vai trabalhar na hora do exercício? Para encontrarmos a energia de um sistema, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai usar essa equação. A gente vai trabalhar assim, ó. Primeiro, a gente acha a energia de duas cargas iguais. Então, vamos dizer que a gente tem assim, ó, ele colocou aqui 3 cargas. Ele coloca essa carga e essa carga. Aí, vai ter questão do livro sim, claro que vai. Aí, aqui a gente vai pôr carga 1, deixa eu diminuir. Vocês vão, marca aí para mim, fazer a 5 de aprendizagem. Que é isso aqui que vocês vão fazer. A1, aí aqui a carga 2, e aqui a carga 3. Aí estão as 3 lá juntas, assim, ó, separadas por uma linha. Aí ele fala assim, achar a energia potencial desse sistema. Tá? Aí a distância entre elas aqui, ó, R, e aqui a distância é R, por exemplo. R. Mas pode ser R2R, pode ser R3R, tanto faz. Como é que a gente vai fazer para resolver isso? A gente vai resolver assim, ó. Você faz a energia dessa com essa, aí você faz K, Q de um, Q de outro, dividido pelo R, que é a distância entre as duas. Depois você faz A1 com A3. Então, vai ser K, Q de 1, Q de 3, dividido pela distância entre 1 e 3, que aqui no caso vai ser quanto? 2R, de 1 e de 3 vai ser 2R. Espera aí. Vai ser... Tá vendo aqui, ó, que é 2R? De 1 aqui até 3. Aí depois, você faz o quê? Você faz de 2 com 3. Aí depois você faz dessa com essa. Aí vai ser K, Q de 2, Q de 3, dividido pela distância de 2 até 3. Aí depois você soma tudo. Aí você achou a energia potencial do sistema. Deu para entender, gente? Deu. Aí vocês vão fazer para mim aí o exercício 5 de para casa. Para casa. Para casa. Fala aí, Carol. As propriedades de Ademir vão ajudar demais agora, né, Michele? Nossa, física, Caleb, se não tiver a base de matemática, não sai nada, gente. Fica agarrado. Fica só com conceito. Mesmo assim, mesmo se você for bom de conceito em física, se você for ruim em matemática, você não entende as relações, né? As proporções, aí dançou. Então, vocês vão fazer de para casa para mim o exercício 5 de aprendizagem. Nota que o Caleb está aí. Eu ainda tenho tempo?
Sinal. Deixa eu só finalizar aqui, para ver onde eu parei. Então, vocês vão fazer esse para casa para mim, para a gente discutir na próxima aula. E aí, eu já ia acabar, ó, gente. Lembra que o exercício resolvido que eu falei para vocês é esse aqui? Ele não tem nada de potencial. Ele não tem nada de potencial. Ele é a letra A, é rigidez dielétrica. E a letra B é para achar a carga. Então, não tem nada de potencial. Então, esse exercício resolvido eu não iria fazer mesmo. Então, o que que vai ficar combinado? Esse para casa aí dá 5 e de todos os outros também. Vocês façam tudo aí. Já vão elencando as dúvidas. Na segunda-feira eu volto fazendo exercício. Como que vai ser? Vocês fazem e me pedem no grupo de resoluções de física. Se ninguém me pedir nada, eu faço os que eu quiser, tá? O que não é legal, né? Então, o Caleb já deu o sinal aí. Já entendi que eu não posso mais ficar. Stop share.